A paz do Senhor, meus irmãos. Nesse vídeo eu pretendo gravar um vídeo de bibliologia, de crítica textual, de a gente trabalhar um pouco sobre o estudo do Novo Testamento e, enfim, basicamente isso. Como que o Novo Testamento, qual que é a sua estrutura e como que ele foi formado, enfim, basicamente isso, tá? Muito importante essa matéria e a gente precisa estudar. Então vamos lá. Bibliologia é a matéria que estuda a Bíblia e sua estrutura. Ela vem do grego, que aí é a junção de duas palavras, a palavra biblos, que seria livro em grego, vocês estão vendo aí em laranjinha, mais a palavra logia, que acabou se tornando em português, o significado de logia acabou se tornando estudo. Então, estudo do livro, ou aportuguesadamente, seria estudo sobre a Bíblia, tá? A Bíblia é uma unidade composta de 66 livros. O que isso significa? Significa Bíblia, seria conjunto de livros. Então, é vários livros que foram unidos e que formam um livro único. Então, é por isso que é unidade composta. É um livro, uma unidade, mas que nessa unidade existe mais de um livro, tá? Então seria como se fosse uma estante cheia de livros. Então é uma estante, mas com vários livros. Então é basicamente isso, essa é a ideia de unidade composta. Que foram escritos dentro do espaço de 3.500 anos. Sim, se você considerar que Moisés foi o primeiro escritor bíblico de Gênesis, lá de Breshit, então a Bíblia então foi escrita de uma diferença entre o primeiro livro escrito, que é Gênesis, até os últimos livros do Apocalipse, que fecham no ano 100 depois de Cristo. Então você tem uma diferença de aproximadamente 3.500 anos, tá? Desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, e que foram escritos por mais de 40 escritores diferentes. Sim, porque existem alguns livros que tiveram mais de uma autoria, como você pode ver o livro de Daniel, por exemplo, onde o capítulo 4, quem escreveu foi Nabucodonosor, e Nabucodonosor conta a sua experiência de conversão com Deus, tá? E basicamente isso, tá bom? Deixa eu ver aqui o que mais. Sim, mais de 40 escritores, mas que, no entanto, permanece um livro grandemente harmonioso e unido. Exatamente. Por que isso é importante? Isso é importante porque se a Bíblia ela tem um pano histórico, ela foi escrita em culturas, contextos, situações e pessoas diferentes. Assim sendo, o estudo do pano histórico da Palavra do Senhor é importante, porque isso vai nos mostrar o que aquele autor queria dizer, entende? Então, é fantástico, porque ao mesmo tempo que nós temos uma variedade de autores e culturas, eles não se chocam, eles não se contradizem. E isso é interessante porque eles andam numa mesma unidade, mostrando que todos estavam debaixo de um mesmo espírito que os inspirava a produzir aquele conteúdo, que é o Espírito Santo. Aqui o ponto 3. Agora, o fato de a Bíblia ter sido escrita em épocas e culturas diferentes é importante, pois há certas coisas que ela apresentará, as quais refletirão a cultura daquele período em específico. Sim, então nem tudo que está na Bíblia é pano histórico, tá bom? A nossa interpretação das Escrituras não pode ser histórica crítica, como alguns querem fazer. Não. Interpretar de uma forma, como que eu posso dizer? Mais ou menos assim. A ideia de você querer interpretar as Escrituras sempre de um modo crítico. Nossa interpretação não pode ser assim. Nós temos que levar em conta o fundo histórico, isso é muito importante,
Mas também, algumas passagens, elas terão um sentido espiritual também. Então, algumas passagens, elas refletirão a cultura daquele período. Então, de fato, por se referir à cultura daquele período, então é justificável o porquê de ter tido tais ordenanças, como aquelas ordenanças cerimoniais que nós temos no Antigo Testamento. Nós sabemos que algumas leis que Deus deu ao povo de Israel eram leis concernentes à higiene, concernentes à purificação do corpo, coisas contextuais e culturais para o povo de Israel em si. E que nos dias de hoje não teríamos nem condições de fazer. Como o próprio Jesus também condena, vocês colocam a tradição acima da palavra. Então, vocês acham que é pecado alguém que come sem lavar as mãos. E Jesus fala, isso aí é tradição de vocês. Ou seja, isso tinha um pano cultural, histórico. É isso que Jesus está dizendo. Tá? Mas é óbvio que isso não se aplica em todos os contextos. Existem passagens que são literais, existem passagens que são espirituais, existem passagens que têm um pano de fundo histórico e cultural. Então, realmente, é nesse sentido que eu falo que nossa visão da Bíblia não pode ser crítica. Tá? É nesse sentido. Então, vamos ao ponto 4. A Bíblia apresenta figuras de linguagens. Isso é importante para a compreensão da palavra, porque a Bíblia ela possui gêneros literários diferentes. E é interessante porque, se você for considerar, você não lê um livro da mesma maneira que você lê um jornal, da mesma maneira que você lê uma revista, um e-mail, ou sei lá, um panfleto que alguém te dá no meio da rua. Entende? Então, existem gêneros literários diferentes que devem ser respeitados. Então, se você está lendo um livro que fala sobre culinária, você não vai ler da mesma maneira que você leria um livro falando de história, de geografia, coisas totalmente diferentes e que precisam de métodos e anotações diferentes. Então, os gêneros literários devem ser respeitados, tá? Então, justamente por isso que a bibliologia se torna importante. Aqui nós não estamos criando. Veja só, isso é importante. Isso é importante. O estudo da bibliologia não são métodos humanos, interpretações humanas em cima da Bíblia, como alguns falam. Vocês querem enfiar interpretações humanas na Bíblia. Não. Quem definiu estas formas de interpretação da palavra não foi a hermenêutica, foi a Bíblia. A própria palavra de Deus nos instrui a entendê-la desta forma. Estas instruções que eu estou passando aqui em tópicos a vocês, como fundo histórico, como figuras de linguagem, como gênero literário, expressões idiomáticas, isso quem traz é a Bíblia. Quem definiu que deveria ser interpretado dessa forma é as Escrituras. Bom, isso não se trata de interpretação humana. Tá bom? Então vamos lá. A figura de linguagem, antítese, eufemismo. Antítese seria ideias contrárias. Então, por exemplo, dia e noite, calor e frio. Isso seria antítese, ideias contrárias. Eufemismo, a Bíblia usa bastante eufemismo. Catacrese, anástrofe, metáfora, comparação, metonímia, ironia. Está escrito errado, não é alteração, tá? É aliteração. Deixa eu corrigir. Agora tá certo. Aliteração. Bom? Dentre outras figuras de linguagem que a gente pode encontrar nas Escrituras. Por isso é bom ficar atento a certas expressões e termos para que possamos compreendê-las da forma correta. Sim, porque alguns termos nas Escrituras são figuras de linguagem. Então, a ideia que a Bíblia passa em cima dessas figuras de linguagem não são ideias literais. Por exemplo,
Imagine no português que nós tenhamos a expressão tire o teu cavalinho da chuva. Essa é uma expressão que não pode ser entendida literal. A gente não fala literalmente, olha, vai lá no teu estábulo e coloca o cavalo que está lá na rua pegando chuva dentro do estábulo. A gente não fala isso. Tirar o cavalinho da chuva tem outro sentido. Então são expressões que não devem ser entendidas de forma literal. Cavalo dado não se olha os dentes, por exemplo. Entende? Esses tipos de expressão que a gente acaba criando. Então, tomemos cuidado para que não entendamos essas figuras de linguagem de forma literal e venhamos a criar heresias na palavra do Senhor, tá? E, inclusive, é até engraçado essas figuras de linguagem que a gente coloca aqui em português, que não fazem sentido, não tem sentido lógico nessas expressões, justamente porque são apenas expressões que não devem ser entendidas literais, entende? Olha o que nós temos aqui, por exemplo, no próximo tópico. Também é possível encontrar na Bíblia expressões idiomáticas, como eu já havia mencionado, as quais, dependendo da Bíblia, da versão da Bíblia, podem aparecer de forma literal ou serem traduzidas para suas correspondentes traduções. Sim, algumas Bíblias traduzirão a expressão de forma literal e algumas outras Bíblias traduzirão a expressão do jeito que ela deveria ser entendida. 1 Pedro 1,13 é um desses exemplos. A versão ACF traz da forma literal, cingir os lombos do entendimento. Essa é uma expressão idiomática grega. Mas a NVI, ela não traz a expressão literal. Ela usa de uma figura de linguagem chamada paráfrase e, em vez de ela traduzir literal, ela simplesmente vai explicar o que significa cingir os lombos. Cingir os lombos do entendimento significa estejam ou estar com a mente preparada, prontos para agir. Então, aí você me fala, então quem é melhor aqui? Quem se sai melhor? As duas. Por quê? Porque quando você explica o sentido de alguma expressão, talvez você não consiga, nessa sua explicação, expressar esta figura de linguagem do jeito que o autor queria. Até porque as figuras de linguagem, elas têm conexão nas escrituras. Então, às vezes, o autor ele usa uma figura de linguagem querendo fazer menção a algum versículo. Então, quando você não traduz literalmente, essa conexão do versículo que o autor queria mencionar pode ser quebrada. Entende? Então, é relativo. Eu acredito que tanto a ACF tanto a NVI estão corretas, mas eu prezo para melhor compreensão a ACF. Por quê? Porque ela vai trazer de forma literal e você vai poder fazer a conexão dos versículos e entender o versículo que o autor queria mencionar e estava em mente. Enquanto a NVI vai te trazer uma melhor compreensão. Então, eu acredito que as duas estão corretas. Tá bom? Vamos para o próximo ponto. Inclusive, as duas versões, ACF e NVI, são muito boas, inclusive, por sinal. Tá? A Bíblia deve ser sempre entendida de forma literal, exatamente, todos os textos precisam ser entendidos primariamente como literais, mas alguns textos, o contexto vai mostrar que, por exemplo, textos que usam figuras de linguagem, como já havia sido mencionado, então aí elas podem ter sentido espiritual, sentido simbólico, e aí não deve ser interpretado tão literalmente, tá bom? Mas, tirando essas exceções, nossa interpretação precisa ser literal. A Bíblia é dividida em Antigo e Novo Testamento. Sim, são dois conjuntos literários, sendo o Antigo Testamento composto pelo Pentateuco ou pela Torá, que vai de Gênesis a Deuteronômio. Se você não sabe o que significa isso, você está aprendendo aqui agora. Pentateuco é uma palavra grega e Torá é uma palavra hebraica.
Quando você ouvir alguém dizendo uma dessas duas palavras, ele está se referindo do livro de Gênesis até o livro de Deuteronômio, os 5 primeiros livros da Bíblia. Você tem os livros históricos, que vão de Josué até Esther. Você tem os livros poéticos, ou livros que contêm louvores, salmos, provérbios, tá? E eles vão de Jó até o Cântico dos Cânticos. E você tem os profetas maiores, que vai de Isaías até Daniel, os profetas menores, que vai de Oséias até Malaquias, aonde você termina o cânon do Antigo Testamento. No Novo Testamento, você tem, de conjunto literário, os evangelhos, que vão de Mateus até João. Você tem as epístolas paulinas, cuja autoria é Paulo, de Romanos até Filemon. As epístolas pastorais, que também foi Paulo que escreveu, 1ª e 2ª Timóteo e Tito. Você tem as epístolas gerais, que não foi Paulo que escreveu, vai de Hebreus até Judas. E por fim, você tem o livro de Apocalipse, que é um livro de cunho profético, que tem revelações importantes para nós que vivemos nesta época do fim, na iminente volta de Cristo. Bom, agora entra uma grande pergunta. Todas essas informações que eu mencionei agora, será que estão corretas? A Bíblia foi corrompida durante esses séculos? É interessante pensar. Vamos trabalhar em cima disso? Amados, a nossa fé, ela não é uma fé cega. Nós temos plena convicção, como o escritor de Hebreus vai dizer em Hebreus 12 e Hebreus 11 também. A nossa fé, ela é uma fé viva. Nós não cremos em qualquer coisa. Bom, vocês podem ficar despreocupados. Isso aqui é um presente meu, porque a autoria desses conteúdos é minha, para a glória do Senhor. Inclusive, eu vou disponibilizar esse PDF para vocês. Então, esse é um presente meu que eu dou a vocês, a fim de que vocês possam se capacitar com entendimento e a fé de vocês possam aumentar. Então, essa pergunta, ela tem sido bem frequente, se a Bíblia foi corrompida. Mas vamos trabalhar sobre isso. Como já foi dito, a Bíblia é um livro composto de 66 livros, que abrangem desde 3.500 até 90 ou até 100 depois de Cristo, tá? Mais ou menos dentro dessa faixa etária. Escrito por mais de 40 autores distintos, que na sua grande maioria não se conheciam, e viviam em épocas, costumes e culturas diferentes, mas é de admirar que um livro como esse, com tais características, escritos por tantas pessoas diferentes que não se conheciam e que mesmo assim conseguem entrar em uma harmonia muito consistente. Os primeiros cristãos começaram por volta do ano... os primeiros escritos cristãos, perdão. Os primeiros escritos cristãos começaram por volta do ano 40 depois de Cristo. Possivelmente com o Evangelho de Mateus. Tá? Possivelmente o Evangelho de Mateus ou de Marcos. Mas eu ainda acho que seria o Evangelho de Mateus. Por quê? Porque a autoria do Evangelho de Mateus, ela se dá ali por volta do ano 45 depois de Cristo. Então é possível que ele tenha sido o primeiro evangelho a ser escrito. Bom, agora, de cartas, as cartas são anteriores aos evangelhos. Bom, as cartas são anteriores aos evangelhos. Os primeiros escritos cristãos começaram por volta do ano 40 depois de Cristo, sendo João o último apóstolo que viveu com Jesus, tendo ele ficado vivo até aproximadamente o ano 100 depois de Cristo, onde ele morre. A cópia mais antiga que nós temos de algum fragmento bíblico em grego é o papiro 46, que é datado do ano de 175 depois de Cristo. Então veja só. O último escrito cristão termina no ano 100 depois de Cristo. E já no ano 175, nós já temos fragmentos do que seria o cânon que a igreja primitiva tem.
Então, é muito perto, meus irmãos. Vocês percebem o que é chamado de hiato, esse período entre o autógrafo significa o escrito original. Então, entre o autógrafo, o escrito original, e entre a cópia mais antiga, existe um período, um hiato de tempo muito pequeno. Olha só esse papiro 46, o que ele tem? Ele tem Romanos, na segunda sessão de Romanos, do capítulo 8 até o 16, é a segunda sessão de Romanos. Você tem a primeira sessão de Romanos, que é a sessão introdutória, que vai do capítulo 1 até o 8. Depois, no capítulo 9 até o 16, ele vai entrar em uma outra sessão. Então, você tem a segunda sessão de Romanos, tá? Você tem a Epístola aos Hebreus completa, você tem 1ª e 2ª Coríntios praticamente inteiro, você tem as epístolas de Efésios, de Gálatas, de Filipenses, de Colossenses completas, e você tem 2 capítulos de 1 Tessalonicenses, tá? Eu procurei, mas eu não consegui achar quais capítulos são esses, tá? Mas pelo menos algumas partes de 1 Tessalonicenses você também tem. E, diga-se de passagem, 1 Tessalonicenses é o que é considerado a epístola mais antiga. Tá? O papiro P52, que ele é datado do ano de 125 depois de Cristo, ele contém esses trechinhos aqui, ó. Tá? Eu sei que são poucos versículos, mas é do Evangelho de João. E por que ele é importante? Apesar de alguém argumentar que seriam poucos versículos. Ele é importante porque ele mostra, ele sendo do ano de 125 depois de Cristo e contendo fragmentos do Evangelho segundo João, ele vai nos mostrar que o Evangelho segundo João é anterior ao período de 125. Por quê? Porque 125 é a cópia que nós temos do Evangelho de João. Então, o autógrafo precisa ser mais antigo. Assim sendo, nós temos uma testemunha aqui, o papiro P52 mostra que o Evangelho segundo João foi escrito antes do ano 100 depois de Cristo, mostrando que ele é canônico e que ele foi escrito por um apóstolo, tá? Bom, e ele contém aqui uns versículos importantes. O Códice Claromontano, datado de 500 depois de Cristo, ele contém as epístolas de Paulo e a epístola aos Hebreus. E também tem um hiato de tempo muito pequeno entre o último escrito e entre aqui a data do achado desse códice. Tá? Todos esses dados e outros que eu não coloquei aqui, tá bom? Mas existe muito mais. Todos esses dados refutam a teoria crítico-liberal que afirma não haver manuscritos antes do IV século. Isso é fato. O que acontece? Algumas pessoas dizem que o cânon só veio a existir no concílio que foi realizado na cidade de Niceia em 325 d.C. Inclusive, algumas pessoas não sabem nem o que é Niceia. Por isso que eu especifiquei aqui, tá, amados? Veja só, Niceia não é o nome do concílio, como algumas pessoas argumentam. O concílio de Niceia. Niceia não é o nome do concílio. Niceia é o nome da cidade. O concílio foi realizado na cidade de Niceia em 325 d.C. E o cânon já estava fechado muito antes desta data, ok? Você vê aqui no ano 175, deixa eu subir ali em cima, 175 depois de Cristo, você já tem grande parte do conteúdo das escrituras, bom? E vamos lá, vamos ler de novo então. Todos esses dados refutam a teoria crítico-liberal que afirma não haver manuscritos antes do IV século e também refutam os que dizem que o cânon só veio existir no concílio que foi realizado na cidade de Niceia em 325 d.C. Muito antes desse concílio, o cânon já estava fechado,
Os documentos já eram atestados como verdadeiros e já eram aceitos pelos cristãos primitivos. E outro ponto importante é que no Concílio de Nicéia, que foi realizado na cidade de Nicéia, não foi debatido o fechamento de cânon, mas foi debatido a doutrina da divindade de Jesus. Então, o Concílio de Nicéia está relacionado com a divindade de Jesus, não está relacionado com fechamento de cânon. E essa última parte aqui do cânon moratório, eu peguei da Wikipédia, tá? Essa parte aqui. Inclusive, eu até deixei em itálico aqui essa parte, para mostrar que eu peguei da Wikipédia. Quanto aqui, ó, essa parte aqui, tá? Eu vou pôr em vermelho, que essa parte que eu pus em vermelho aqui, eu peguei da Wikipédia. Quanto ao cânon moratório, ele é cópia de um texto mais antigo, datado como tendo sido escrito por volta do ano 170, já que nele é referido ao pastor de Hermas e o bispado de Pio I, morto em 157, tá? Essa parte em vermelha eu peguei da Wikipédia, mas enfim. Não temos motivos para descrer da veracidade das escrituras. Aí agora eu vou fazer uma comparação. Geralmente, literaturas gregas clássicas, como Platão, Aristóteles, Tácito, como Sócrates, e coisas assim relacionadas, são vistas como documentos importantes, documentos culturais, documentos verídicos. Ninguém contesta a veracidade histórica desses textos. E eles são estudados na história. Quando você está na escola, você aprende sobre esses filósofos. Vejamos as situações que a literatura grega clássica se encontra. Enquanto na literatura grega clássica, obras como Aristóteles, por exemplo, o primeiro escrito, ou seja, o autógrafo, foi escrito em 300 a.C., mas a cópia mais antiga é de 1100 depois de Cristo, e somente possui 5 cópias disponíveis. Tácito foi escrito, o autógrafo dele, em 100 a.C., mas a cópia mais antiga é de 1100 depois de Cristo. Sendo que somente se tem 20 cópias disponíveis. Platão, o seu autógrafo é de 350 a.C., mas a cópia mais antiga é de 900 depois de Cristo. E somente só tem 7 cópias disponíveis da obra de Platão. Enquanto nós nos encontramos com esses dados na literatura grega clássica, no Novo Testamento, todos os autógrafos foram escritos entre 40 a 100 depois de Cristo, e em 125 nós já temos fragmentos do Evangelho segundo João. Então, veja só, o hiato de tempo entre as literaturas gregas clássicas é enorme, mas entre os textos bíblicos é pouquíssimo. Em 175, quase que a metade do cânon já está formada. Em 200, nós temos mais um manuscrito do Evangelho de João. Em 350, temos todo o Novo Testamento e partes do Antigo... Olha só, em 350 já temos todo o Novo Testamento e partes do Antigo Testamento em grego no Códice Sinaítico. Ou seja, você tem até mesmo a Septuaginta já para o grego. No quarto século temos o Códice Vaticanus. Em 450 nós temos o Códice Efraimi. Em 440 temos o Códice Alexandrinos. Em 500 depois de Cristo, o Códice Claromontano. No sexto século nós temos o Códice Argenteus, Beratinos, Besai e Coelianianos. No quinto século temos o Códice Bobiensis e o Borgianos. E dentre outros que eu poderia ficar horas e horas descrevendo. Então você vê que o hiato de tempo do Novo Testamento, dos escritos do Novo Testamento, é muito pequeno se comparado com as literaturas gregas clássicas que não são questionadas. O Novo Testamento é o documento mais bem preservado e copiado do que qualquer outro,
Muito mais do que a Ilíada de Homero. E por isso, isso atesta que Deus foi soberano, preservou a sua palavra, a fim de que ela chegasse aos nossos dias para nos instruir conforme profetizado nos textos marcados aí, em laranja. A relva murcha e as flores caem, mas a palavra de nosso Deus permanece para sempre. Isaías 40. E por fim, uma breve análise das cartas paulinas, que é um dos gêneros literários das Escrituras. No Novo Testamento a gente não tem somente as cartas paulinas de gênero literário, mas a gente vai trabalhar elas, tá? Dá-se o nome de epístolas ou cartas paulinas. Veja só, epístola é uma palavra grega que significa carta, tá bom? Ao conjunto literário bíblico das cartas de Paulo, indo desde Romanos até Filemão, que foi os escritos de Paulo. As cartas paulinas são subdivididas em dois grupos. As cartas eclesiásticas, que são as cartas que foram escritas para ensinar doutrinas à igreja, e cartas pastorais, que foram escritas para orientar pastores. Então você tem os evangelhos, que são o conjunto literário que narra a vida, obra, ministério, ensinamentos de Jesus, o seu sacrifício, a sua ressurreição, a sua morte e ressurreição e a sua ascensão aos céus. O livro de Atos, que vai contar a história da igreja. E as cartas já são a doutrina eclesiástica, a doutrina da igreja, como a igreja deve proceder. As cartas pastorais é como que um pastor deve se comportar, nas quais compõem grande parte do Novo Testamento. Sim, as cartas, elas compõem a grande parte do Novo Testamento, sendo de base para nós hoje em dia, porque contém instruções muito importantes, desde instruções simples até pontos fundamentais da fé. Veja bem também que as cartas, elas trabalham pontos fundamentais, elas trabalham doutrina, mas elas não têm por objetivo serem uma teologia sistemática. Então, o propósito ali das cartas não é uma teologia sistemática, tá bom? O propósito é ensinar sobre doutrinas. Então, em meio ao desenrolar de algum assunto, é comum você encontrar alguma doutrina importante em meio ao desenrolar de algum assunto, tá? Porque a Bíblia não foi feita como uma teologia sistemática. Inclusive, você não vai encontrar expressões como amartiologia, teologia, antropologia, bibliologia e outros termos nas escrituras. Por quê? Porque esses termos, eles são termos que foram criados para conjuntos doutrinários, ou seja, foi feito um estudo da palavra de Deus, foi pegado os versículos que trabalham sobre aquelas doutrinas, foi feita uma análise sobre esses versículos, foi compilado esses versículos em um livro e deu-se o nome, deu-se para esse conjunto doutrinário estes nomes. Então, é lógico que você não vai encontrar esses nomes nas escrituras, mas isso não torna eles falsos, ok? Vejamos aqui. Uma característica importante das cartas de Paulo é que ele deixava sempre uma assinatura com seu nome, a fim de confirmar que era ele mesmo que estava escrevendo e não um falso apóstolo se passando por ele. Aqui eu deixei algumas referências, tá? Alguns exemplos de Paulo escrevendo, aqui a sua assinatura. Isso era importante para autenticar que aquelas cartas eram de Paulo. Então, mas como é que eles canonizaram as cartas? E não é o foco desse estudo que eu estou dando aqui, mas um dos motivos que levou
ao fechamento do cânon, a igreja, como que a igreja soube quais eram os escritos inspirados e quais não eram? Pela revelação do Espírito Santo, mas historicamente falando, um dos métodos foi esse. Por exemplo, Paulo, ele se preocupava com isso. Ele deixava uma assinatura. Então não era difícil você reconhecer quais eram inspirados e quais não eram. Simplesmente você tinha evidências internas e evidências externas que faziam isso, tá? Mas, em última instância, por revelação do Espírito Santo. Cartas paulinas, elas abrangem o período de 50 depois de Cristo até 60 depois de Cristo, onde Paulo realizou suas 3 viagens missionárias. Exatamente, Paulo fez 3 viagens missionárias e possivelmente no ano 68 depois de Cristo ele possa ter sido morto, decapitado por ordem do imperador Nero. E dentro desse período aqui de 17 anos, ele teve ali as suas viagens e as suas cartas. O que acontecia? Paulo era um missionário, ele chegava em uma cidade, ele evangelizava essa cidade, mas ele não ficava naquela cidade. Ele evangelizava a cidade, ele orava ali, formava um grupo de cristãos que criam na pregação dele, ele orava e Deus estabelecia um regente para cuidar daquela congregação, que deu seu nome para aquele regente de bispo. Então, o bispo ou pastor, como nós conhecemos hoje, era aquele que cuidava daquela comunidade de irmãos que muitas das vezes se reuniam em casas, tá bom? E aí, o que acontecia? Paulo, ele tinha preocupações com essas comunidades. Então, Paulo escrevia cartas para orientar essas comunidades da forma como eles deveriam viver. E por Paulo ter visitado a cidade, ele conhecia a cultura da cidade. Tinha cidades que ele permanecia 2 anos. Então, Paulo sabia a cultura daquela cidade. Então, ele já escrevia algumas orientações baseado na orientação do Espírito Santo e na cultura daquela época, a fim de que os cristãos pudessem dar bom testemunho e a fim de que eles pudessem estar instruídos acerca de certos pontos que o Espírito Santo achou conveniente orientá-los, ok? Último ponto aqui, algumas cartas de Paulo foram escritas dentro da prisão, pois como Paulo era um pregador da palavra de Deus, ele acabava sofrendo algumas retaliações. Por isso, é comum você encontrar algumas expressões, como as que aparecem em Filemão 1:1. Aí eu coloquei o versículo, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. Ou seja, aqui mostra que Paulo, então, escreveu essa carta de dentro de uma prisão. Tá? Algumas cartas foram escritas dentro de uma prisão. As datas de composição de cada epístola são essas daí, aproximadamente. Tá? Eu tentei fazer uma média, ok? Geralmente, se você for procurar, eles vão colocar entre tal e tal. Eu procurei dar uma média, tá bom? Ficar na metade. São datas prováveis e aproximadas. Então, eu procurei dar uma média, tá bom? Como, por exemplo, 2 Timóteo entre 65 e 67. Então, a média seria 66, tá? Ficaria na metade, ok? Então, essas datas são as datas que eu pus aqui, são as mais prováveis e mais aproximadas das composições das cartas paulinas. Romanos, Coríntios, a 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, 1ª e 2ª Timóteo, Tito e Filemão. Ok? Somente lembrando que essas 3 últimas aqui, que eu coloquei laranjinha, essas 3 últimas elas são consideradas epístolas pastorais e as outras são eclesiásticas, ou seja, as pastorais são orientações para pastores e as eclesiásticas são para todos, ok? Então, e inclusive as pastorais não têm orientações apenas para pastores, as pastorais têm orientações para todos,
ok? Então, todas as epístolas servem para os nossos dias, porque as orientações da palavra de Deus permanecem para sempre, elas não passam, ok? Então, o próprio apóstolo Paulo vai escrever a Timóteo, agora eu só não me lembro se é na primeira ou na segunda carta, onde ele vai escrever que Timóteo deveria cumprir os ensinamentos que Paulo estava dando, as orientações que Paulo estava dando, até a volta de Jesus. Então, enquanto Jesus não voltasse, aquelas orientações ainda eram válidas. Então, obviamente não era somente para Timóteo, é para todos nós, tá bom? Então, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Um panorama acerca de crítica textual, bem breve, obviamente. É um panorama sobre a crítica textual e um pouco de aula do Novo Testamento para que a gente possa conhecer um pouco melhor do Novo Testamento, como que ele foi escrito, por quem foi escrito, tá? É muito importante que a gente conheça isso. É muito importante porque a gente precisa conhecer a palavra de Deus, ter ela na ponta da língua, saber não somente estar preparado para refutar as pessoas que estão aí dizendo coisas erradas acerca das Escrituras, mas também nós precisamos conhecer. Afinal, a Bíblia, para nós cristãos, é a palavra de Deus. Nós cremos nela como inspirada e nós queremos conhecê-la a fundo. Então, é uma aula aqui para vocês que eu disponibilizo, tá bom? Eu vou deixar esse PDF aqui para vocês disponível, só que tem uma questão. Eu não tenho como deixar esse PDF no YouTube. O YouTube ele não me dá um suporte para postar PDF. Não existe uma configuração no YouTube que me permita postar PDFs, tá bom? Então, quem quiser esse PDF, eu não poderei colocar no YouTube porque não tem essa opção. Quem quiser esse PDF, eu estarei colocando no meu canal no Telegram, tá bom? Meu canal do Telegram é Defendendo a Fé Cristã e eu vou deixar o PDF ali, tá bom? Você então entra no meu canal e você olha o conteúdo que eu tenho postado ali e em meio aos conteúdos que eu venho postando você vai encontrar esse PDF, tá bom? Então, que Deus abençoe, fiquem na paz do Senhor e essa foi a aula de hoje.